Bom dia, irmãos. O Senhor nos abençoe nessa oportunidade, que a gente possa trazer uma porção da palavra do Senhor nessa manhã, né? E que a gente possa aprender junto uma porção da palavra do Senhor, né? Graças a Deus, eu costumo sempre dizer, somos poucos, mas somos salvos, isso que é importante, não é mesmo? E graças a Deus alguns irmãos estão vindo Jesus, outros foram para Árvore Grande, né? Árvore Bonita, né? Então tem alguns irmãos estão em outra localidade. O nosso irmão Batista, mas sua família também viajaram, foram passear em São Paulo, né? Deus abençoe cada um dos irmãos que estão nesses locais e outros também que de repente não pôde vir por vários outros motivos, não é mesmo? Que Deus também possa alcançá-los, né? Que a bênção do Senhor certamente está acompanhando cada um deles, não é mesmo? A revista propôs aqui um assunto muito interessante, né? Falando de uma coisa, um fato bem marcante em toda a Escritura, falando sobre o tabernáculo. O tabernáculo é usado, essa palavra sobre o tabernáculo, Moisés ele usa bastante trecho da Bíblia para poder trazer isso, né? E o interessante é que o Senhor Deus é um Deus da história, né? A Bíblia ela traz fatos históricos representativos, que traz para a gente no dia de hoje convicção de fé e de esperança, não é mesmo? Então o tabernáculo ele representava, né, como a leitura nós podemos ver, é a presença de Deus no meio do povo, né? Vamos abrir lá, quem tiver com a revista aí, a gente vai dar sequência aqui. Êxodo capítulo 25, é o nosso texto, né? Êxodo capítulo 25. O Moisés, eles estão aqui, né, nessa trajetória, o povo saindo do Egito, e o Senhor, ele chama Moisés para que suba no monte, e durante esse momento, né, o Senhor traz para ele as instruções sobre a edificação desse tabernáculo, né? Em todo o decorrer da história do relacionamento de Deus com o homem, o Senhor Deus sempre buscou ter uma proximidade com o homem, né? Desde a criação de Adão e Eva, na viração do dia, o Senhor vinha e conversava com Adão. Então sempre houve um desejo de Deus de ter uma proximidade, uma intimidade com o homem. Mas com o advento do pecado, houve uma ruptura entre Deus e o homem, né? Porque os nossos pecados faz separação entre nós e Deus, não é mesmo? Então o Senhor ele sempre vai ter as suas ações em direção ao homem, em direção a nós, para que haja uma proximidade. Mas nós, com a entrada do pecado, nós não conseguimos mais. Nós não conseguimos mais por nós mesmos aproximar de Deus. Não há mais possibilidade, porque o pecado ele passou a fazer parte da nossa estrutura no mais íntimo de cada um de nós. Cada um de nós não consegue mais ter uma vida santa, pura, para que nós possamos chegar diante de Deus. Não há possibilidade mais. Porque quando o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, cria-se nele uma fonte de pecado. Houve uma ruptura e não há possibilidade por nós mesmos, a não ser a ação dele em direção a nós. Então, todos esses mecanismos e a construção do tabernáculo é uma figura claríssima da pessoa de Jesus Cristo.
né? A pessoa de Jesus Cristo, ele vem cumprir aquilo que foi estabelecido pelo Senhor em todo o decorrer da história, e ele vem para fazer essa ponte entre nós e Deus. Vem fazer esse elo de ligação entre nós e Deus, né? Então, só por ele, só através dele, não há outro meio, não há outro caminho a seguir que possamos chegar até o Senhor. Não há outro caminho, né? E usa-se muito uma discussão, né? Por que Deus não tira o mal do mundo? Por que Deus não tira o mal do mundo? Porque para ele tirar o mal do mundo, ele precisa tirar cada ser humano que aqui vive. Cada ser humano, né? Sim, isso aí. Porque Jesus lá eu sempre cito essa passagem é muito esclarecedora e ela traz para nós um esclarecimento muito grande. Marcos capítulo 7, né? Do coração do homem procede os maus pensamentos, procede tudo de ruim, procede de dentro, e isto contamina o homem, né? Todos os males que permeiam o mundo, ele procede de dentro de pessoas como eu, como cada um de nós, que não tiveram o entendimento da pessoa de Jesus, não tiveram se controlar. Eu costumo até dizer, né? A diferença minha por um psicopata é que eu não tenho coragem de praticar aquilo que eu penso. O psicopata, às vezes, tem coragem de praticar aquilo que ele pensa. A diferença, muitas das vezes, é isso. É o autocontrole que eu tenho sobre as minhas emoções, né? É o autocontrole que você tem em relação aos seus desejos e vontades, né? Mas dentro de nós há algo que precisa ser controlado, não é mesmo? Vamos abrir lá então Êxodo aqui começa aí, no capítulo 25, o Senhor começa a falar com Moisés a respeito da construção desse tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me traga uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Olha só, interessante, o Senhor quer construir algo físico para trazer uma representação espiritual, mas ele dá a oportunidade de pessoas como nós trazer uma oferta voluntária. Ele poderia simplesmente construir, mas ele traz esse ensino, traz essa colocação para as pessoas, né? Ele diz essa colocação. Deixa eu só abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui abrir a página aqui da revista para a gente ver acompanhando o comentário aqui. Deus mesmo planejou e foi o arquiteto. E Moisés coube executar a obra conforme o modelo edificador da igreja é Cristo, né? Então Deus traz o modelo e Moisés vai executar com princípios, né? Com tudo aquilo que o Senhor tinha estabelecido, com todas as suas medidas e moldes, tudo no projeto de Deus, né? O Senhor Deus planejou e ele, no versículo 9, ele vai dizer assim: conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o farei. Então, o modelo Deus tinha estabelecido. Às vezes nós queremos, irmãos, oferecer algo a Deus e a gente acha que, se não for da vontade do Senhor, boa intenção não resolve. Nós temos que ter entendimento daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, para que a gente possa oferecer a Ele algo, para que nós possamos adorá-lo segundo a vontade dEle. Não é mesmo? Nós temos vários servos, várias pessoas do passado que tentaram oferecer algo ao Senhor com boa intenção, mas não foi do agrado de Deus.
boas intenções, mas não foi do agrado de Deus, né? Nós vamos ver Caim e Abel. Caim oferece o melhor que ele tinha, mas não foi do agrado de Deus, né? Aquele homem que foi tentar segurar a arca que estava caindo, ele fez a melhor intenção, mas não foi do agrado de Deus, e ele morre ali, né? Então nós temos que entender a vontade soberana de Deus, porque às vezes a boa intenção não resolve, né? Então nós temos que, é isso que ele vai falar, de que diz no versículo 9: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o farei. Não era uma construção que Moisés tinha que achar, mas era algo que ele tinha que construir segundo a vontade de Deus. E a nossa adoração ao Senhor, a nossa vida diária, nossas ações e atitudes tem que ser pautado naquilo que o Senhor Deus espera de cada um de nós. E a Bíblia é muito clara em relação a isso. A Bíblia tem ensino muito profundo, muito esclarecedores, ensinos muito simples, para que a gente possa viver uma vida que venha agradar ao Senhor. Não é? Então aqui ele começa botando na responsabilidade, trazendo para essa oportunidade de pessoas pecadoras, pessoas indignas, ser coparticipante de algo tão sagrado, tão importante, que era o tabernáculo. Algo tão importante, tão significativo no meio do povo. Ele dá essa oportunidade a cada um de poder trazer. E falou, ao versículo 2, né? Novamente vamos ler: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Né? O interessante, irmãos, que essa aqui não há nenhum tipo de promessa de retorno. O Senhor não promete nada em troca. Promete nada em troca, não é? Oi? Mas ele não promete nada em troca. E esta oferta alçada que tomareis deles, olha só: ouro, prata, cobre, o azul, a púrpura, o carmesim fino, pelo de cabras, pelo de carneiro, tinta vermelha, pele de texugo, madeira de cetim, azeite para a luz, especiaria para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras sardônicas, pedra de engaste, para o efode e para o peitoral. E me farei um santuário e habitarei no meio deles. Olha só que interessante. Ele habitaria no meio do povo. Então, todas essas ofertas, traga aqui, irmãos, tinha uma representação da pessoa de Jesus Cristo. Todos esses materiais tinham um simbolismo da pessoa de Jesus Cristo. Todos esses materiais, né? O tabernáculo, era um tipo de Cristo, um retrato de Cristo, como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O tabernáculo é uma figura visível da pessoa de Jesus Cristo. E cada material desse aqui tinha uma representação da divindade, da humanidade e daquilo que o Senhor Jesus se fez conhecer de cada ser humano, né? Tudo era uma figura de tudo aquilo. E ele vai dizer aqui, a revista diz assim: como o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o verdadeiro tabernáculo que o Senhor armou, não o homem. E cada um... Vamos ver o Evangelho de João, Hebreus 9, 11. Olha só o que está aqui no Evangelho de Hebreus 9 e 11. Hebreus 9, 11. Quem achou aí, quiser ler? Mas tendo Cristo como sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Deu 12 também.
nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Entendeu a leitura? Olha só que interessante. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e perfeito tabernáculo. Mais perfeito tabernáculo. E não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então o tabernáculo é algo construído por pessoas imperfeitas, mas com significado grandioso, uma representação de algo grandioso. A nossa fé, irmãos, às vezes ela precisa de coisas materiais para que nós possamos fortalecer naquilo que o Senhor nos propõe e nos promete. E nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário e havendo efetuado uma eterna redenção. O sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez ele entrava, uma vez por ano ele entrava. Ele tinha que repetir aquilo toda vez, porque era um sacrifício, não era uma coisa, era um simbolismo. Mas Jesus, ele entra no santuário e olha só que palavra confortante, e havendo efetuado uma eterna redenção. Então, irmãos, olha só que fantástico isso. Quando eu olho para a minha vida e olho para o sacrifício de Cristo, e eu posso me alegrar, porque eu fui alcançado por uma eterna salvação. Hebreus 10, a partir do verso 24. Enquanto ele acha ali, só para terminar o comentário. Então você está entendendo a profundidade, a grandiosidade de pessoa de Jesus? Ele nos proporciona uma eterna redenção. Não é redenção até que eu permaneça fiel, porque eu nunca vou conseguir ser fiel. Não é uma redenção até que eu permaneça firme, mas uma eterna redenção sem restrição. Uma eterna redenção. É fantástico isso, irmãos. É muito profundo isso. Pode ler. Na minha versão, está escrito assim: porque é impossível que o sangue torto de bodes tire o pecado, pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, holocausto e oblação pelo pecado não te agradaram. Então diz: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta, e holocausto, e oblação pelo pecado não te agradaram, os quais te oferecem segundo a lei. Então diz: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então vemos aqui que após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, agora a nossa adoração é diretamente a Ele. Nós vemos em Mateus 28, quando o Senhor Jesus diz ali: todo o poder é me dado no céu e na terra. E ide por todo, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco até a consumação do céu. Então, irmãos, Jesus ele traz para nós, o advento de Cristo, esses acontecimentos e fatos do passado. Traz uma figura, né, daquilo que haveria de vir, aquilo que nós presenciamos, aquilo que nós conhecemos.
Quando às vezes eu falo aqui que Salomão, na sua grande sabedoria, ele não pôde conhecer isso. Salomão, por todo o conhecimento que ele teve, ele não pôde conhecer a profundidade, a grandiosidade da pessoa de Jesus Cristo, nos seus pormenores, que cada um de nós pode conhecer. Nós podemos conhecer, nós sabemos o local onde ele nasceu, o local que ele viveu, onde ele cresceu. Nós podemos saber o local onde ele foi sacrificado. E nós podemos saber o local onde ele ressuscitou. Então, não há conhecimento maior do que isso. Nada que você conhecer nesse mundo vai ser maior do que o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Nada. Nada de qualquer coisa que pessoas conhecem. Né? Nós, às vezes, ouvimos falar de pessoas com grandes conhecimentos, a gente fica impressionado com suas palavras. Mas o conhecer Jesus como Salvador das nossas almas é o maior conhecimento que um ser humano, qualquer ser humano, independente do seu QI, independente do seu grau de escolaridade, ele pode conhecer e ele pode ser grandioso no reino do Senhor. Interessante que Jesus, ele falando a respeito de João Batista, ele fala assim: entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino é maior que João Batista. Então, Paulo, quando ele fala do conhecimento de Jesus Cristo, ele fala que tudo que ele conhecia, ele reputou por perda. Tudo que ele era, todos os títulos que ele tinha, ele reputa, ele despreza tudo aquilo pelo fato do conhecimento de Jesus Cristo. Ele usa essa expressão, me parece, lá em Filipenses, parece que ele vai falar essa palavra. Vamos ver se eu acho esse versículo. Filipenses, olha só, vamos ver se eu consigo encontrar esse versículo para a gente ler na íntegra. Interessante essa palavra aqui, irmãos. Capítulo 3, versículo 7. Vamos ver, vamos ver um pouquinho mais antes desse capítulo, porque fala daquilo que Paulo, que ele era como pessoa, né? A partir do versículo 4 desse capítulo 3. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O cara era irrepreensível, irmão. O cara não era um eu da vida. O cara tinha muita coisa para oferecer para o mundo, para Deus nada. Irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda. Ele reputou por perda aquilo que era ganho. Sabe por quê? E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Ele reputa por perda todas as coisas. Então o grande conhecimento de Salomão, mais sábio, né? Conhecimento de qualquer um nessa vida, irmãos. Fulano de tal, cicrano, Albert Einstein, né? Isaac Newton, pessoas grandes homens inteligentes da história. Não é menosprezar esses homens como homens, mas quando nós colocamos na balança conhecimento secular e o entendimento da salvação em Cristo Jesus, é uma diferença gritante. Olha só o que ele vai dizer aqui no versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Olha só que interessante, não é? Pela excelência do conhecimento de Cristo.
Não tem coisa mais grandiosa, irmãos, do que ter o entendimento da salvação do Senhor. Porque eu, na ministração lá em casa, na sexta-feira, eu dizendo que todos os milagres que nós presenciarmos, qualquer milagre, até os milagres que Jesus fez nessa vida aqui, foram todos milagres incompletos. Qualquer milagre. Qualquer milagre que acontecer nessa vida aqui é incompleto. Qualquer um. Fulano foi curado de câncer terminal e Deus curou. Mas é uma cura incompleta. Não é? Agora, por que é incompleta? Porque a morte virá. Não tem jeito. Tem para onde correr. Mas o milagre da salvação é um milagre completo. Porque não restringe somente essa vida, mas vai para a eternidade. Então, o conhecimento das verdades de Cristo é muito maior do que qualquer conhecimento nessa vida que nós vivemos. Qualquer. Porque milagre, irmãos, a gente experimenta todo dia. Todo dia. Se nós estamos aqui nessa manhã, porque o milagre da vida aconteceu na nossa vida. Ninguém fez nada para estar aqui nessa manhã. O cuidado que nós tivemos ontem não é o motivo de nós estarmos aqui. É por causa da misericórdia do Senhor. Porque cada segundo é um milagre. Cada minuto é um milagre. Cada hora que passamos de vida é um milagre. Porque a vida não se explica. Não tem como explicar por que pessoas vivem, por que pessoas morrem. Não tem uma explicação lógica. Mas cada segundo é um milagre. Enquanto nós estamos aqui sentados, tem muita coisa em torno de cada um de nós querendo matar a gente. Tem várias coisas dentro de cada um de nós querendo matar a gente. Querendo matar. Não tem jeito. Comi uma comida e ela me fez tão bem. Geralmente você come uma comida e faz você passar mal. Né? É assim que funciona. Tudo vai trabalhar contra. Não vai ter jeito. As coisas não melhoram por si só. Não é? Então, quando nós entramos no campo da biologia, né? Das nossas moléculas e células, que tem várias células dentro de nós trabalhando para matar a gente. E tem outras trabalhando para tentar proteger a gente. Né? Quantidade de vírus e bactérias que batem em nós todo momento. Todo momento, está batendo, entrando, e uma batalha muito grande para que a gente possa continuar vivo. Continuar vivo. É um milagre do Senhor. Então, cada segundo que a gente vive é um milagre. E às vezes a gente espera milagres grandiosos, né? Realmente, a gente busca o Senhor e o milagre do Senhor acontece da medida e da forma que Ele quer. Mas o maior milagre é o milagre da salvação. É o milagre da salvação. Só nessa temática eu queria repetir, eu fiz uma anotação até aqui sobre, não era o assunto que a gente, mas eu queria abordar esse momento aqui sobre essa questão. Quando eu vejo o milagre de Jairo, a filha de Jairo, e o milagre da mulher de fluxo de sangue, irmãos, eu queria que você acompanhasse comigo o raciocínio aqui. Jairo, ele precisava de um milagre sobrenatural. A mulher do fluxo de sangue precisava do milagre sobrenatural. Porque os médicos já não tinham dado jeito mais. Né? O filho de Jairo tinha morrido. A filha estava morta. Milagre sobrenatural. Só que o Senhor poderia fazer. Olha que interessante. O milagre não é só para aqueles que clamam com veemência, né?
Não é só para esses que clamam com entusiasmo, com veemência, né? Não é só para esses. Porque, olha só, quando Jesus vem e Jairo, um homem importante, rico, e no meio daquela multidão, Jairo se prostra aos pés de Jesus. Uma cena assim, de chamar atenção. Jesus lá com seus pés empoeirados, e Jairo, aquele homem importante, clama aos pés do Senhor, faz aquele movimento e todo mundo viu, né? Mas o milagre não é só para esses que clamam nas esquinas e gritam ao Senhor por um milagre, e fazem manifestação, e sobe monte, e faz jejum. Não é só para esses o milagre. O milagre não é só para esses, irmãos. Esses também são alcançados pelo milagre do Senhor. Com essas manifestações externas, o milagre também são para esses, que o milagre é do Senhor. O Senhor, na sua compaixão, Ele nos socorre. Mas o milagre também é para todos que precisam e buscam, mesmo em silêncio e no oculto. Milagre também são para esses. A mulher do fluxo de sangue tocou. Ninguém percebeu, ninguém ouviu o clamor dela. Ninguém ouviu. Ela não pulou em praça pública, ela não exclamou em alta voz, ela não determinou a cura, mas ela confiou no Deus da cura. Ela confiou. Então, irmãos, eu queria, com essas palavras, para a gente entender isso. O milagre para todos que precisa e busca, mesmo em silêncio, mesmo no oculto, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Então, quando aquela mulher toca nas vestes de Jesus, Ele percebeu que ela precisava de um milagre. Né? Então, que a gente possa entender essa questão. Vamos retornar de novo, que a gente deu uma saída fora aqui, mas nós vamos voltar de novo para o assunto. Então, o conhecimento de Cristo é muito mais importante que o conhecimento dessa história, irmãos, porque o conhecimento de Cristo traz para nós a salvação eterna do Senhor. As ofertas eram voluntárias. Conhecer a Cristo como Senhor e Salvador depende da vontade do homem. Jesus convidou: vinde a mim, todos que estão cansados. Vinde a mim. Está retratado, vinde a mim. E dar oferta significa para nós aprender todos os aspectos da pessoa. E dar oferta significa para nós aprender todos os aspectos da pessoa e da obra de Cristo. O ouro significa conhecer Cristo como Filho de Deus. A prata é tê-lo como Redentor. O cobre é aceitá-lo como aquele que faz nossa expiação. Os 8 materiais, animais, vegetais, azul e púrpura, carmesim, linho, pele de carneiro, simbolizam a humanidade de Cristo, simbolizam a origem e os atributos, a glória e a obra de Cristo manifestado em carne. O azeite e a especiaria lembra o Espírito Santo, que nele existia sem medida, e o aroma suave que dele subia para o Pai. As pedras preciosas lembram que ele carrega sobre seus ombros e seu peito todos remidos. O meditar no significado de cada um desses elementos e lendo a Bíblia e as passagens que essas verdades referem, nos alimentam espiritualmente. Então, todos esses materiais tinham uma representação da pessoa de Jesus Cristo. Todos os materiais, né? Eram figuras de Jesus Cristo, né? Então, a estrutura do tabernáculo tem até uma figura. Você conseguiu, Priscila, baixar aquela figura?
Tem uma figura a posição das peças do tabernáculo, tinha uma figura da cruz. Interessante, irmãos. A posição das peças. As peças do tabernáculo era o altar, a bacia, o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso e a arca da aliança. Apresentado ali no altar, né? Onde foi oferecido o sacrifício. Sim. Depois tem a pia. Isso. Depois tem o castiçado, a mesa e a arca. Agora aqui, dentro aqui, a partir do verso capítulo 25, primeiro utensílio a ser construído foi a arca. Depois a mesa, o castiçal, o altar de incenso, né? Aí cobriu aquela parte ali que era chamada tenda da congregação. Do lado de fora da tenda estava a pia e o altar do holocausto. Volta aquela outra imagem, vamos botar outra imagem, então, só para concluir isso que ele está falando, só para a gente ter uma noção, né? Volta a outra. Aí está a estrutura do tabernáculo. O tabernáculo tinha essa estrutura aí. O interessante. Ali só o sacerdote podia entrar. O ato ali. Na primeira parte. Na segunda parte, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Isso aí. É interessante, irmãos, que o ato ali, né? Tá vendo? O que eu achava que todo poderia entrar naquele ato ali. Mas era só a tribo de Levi entrava ali dentro. Naquele ato. Os pecadores, ele ia até no altar do altar de sacrifício só. Até no altar do sacrifício. Dali para frente, os levitas que iam fazer o resto dos rituais, né? O interessante, irmãos, que quando nós olhamos ali, a gente vê o altar do sacrifício, a representação do sacrifício de Cristo. Olhando aqui, você vê que antes do sacrifício não tem purificação. Purificação está depois, que é a pia de corpo, que significa purificação. Só o sangue de Cristo pode purificar o pecado. Quando eu falo isso aqui, eu queria trazer uma colocação aqui, que não há purificação sem a cruz de Cristo. Não adianta o ser humano ele tentar viver uma vida pia, uma vida devota, uma vida religiosa, uma vida desviando do mal, se ele não tiver passado pelo sacrifício da cruz, pelo altar do sacrifício. O altar do sacrifício é a primeira ação dentro do tabernáculo, era o altar do sacrifício. Era onde era sacrificado um simbolismo de sacrifício de Cristo na cruz. Não adianta o homem ele desviar, ele parar de beber, de fumar, de prostituir, não adianta. Pode adiantar como pessoa, né? Como ser humano, vai ser bom para ele. Mas espiritualmente não tem valor nenhum. Nenhum valor. O holocausto era o principal sacrifício. Sim. A gente abre o livro de Levítico, a gente vê primeiro o holocausto. Depois a oferta de manjares, que representa a vida do Senhor Jesus Cristo. E depois os outros sacrifícios. Lá tem uma palavra que eu gosto muito, acho muito interessante, Romanos capítulo 10. Eu sempre cito essa passagem aqui, né? Romanos capítulo 10, olha só que interessante, Romanos capítulo 10. Só para concluir, para confirmar essa questão do altar do sacrifício ali, né? Trazendo a memória daquilo que Cristo fez na cruz. Então, sem a confissão em Jesus como Salvador, a pessoa pode viver de qualquer jeito, tanto faz. Para a salvação, para a eternidade. Para essa vida aqui, não. Para essa vida aqui, se você tiver uma vida melhor, né? Se você for uma pessoa que... eu parei de beber, bom para você.
vai te ajudar muito. Parei de fumar, vai te ajudar muito. Não é mesmo? Agora, para a salvação não tem valor nenhum, se você não tiver Cristo como Salvador. É isso aí. Se não tiver Cristo como Salvador, isso vai ser muito bom para você. Eu falo até com as pessoas: você vive muito melhor sem bebida do que com bebida. Você vive muito melhor. Tem aquele aquilo sem ter Cristo não tem valor. Tem valor aqui, né? No sentido de ser bem visto, de ser. Fazer bem. Deu um passo para aceitar a salvação. Com certeza, aí. Né? Vai lá. A minha pergunta está muito ligada nesse período da eleição, mas nós temos visto muito uma corrente dos nossos filhos falando, né, que esses sacrifícios vão retornar. Tanto que Paulo estão falando que Israel já está criando, já está desenvolvendo as lojas no filho. Assim, eu não lembro de ver essa passagem em um lugar que esses sacrifícios se retornaram, porque Cristo já foi o nosso sacrifício. Você tem alguma informação, observação sobre isso? Porque a gente vê, vão retornar o sacrifício, vão retornar, né, tudo aquilo mais. Eu não tenho essa informação. A gente tem visto isso numa onda aí no meio evangélico, né? Sim. Nas redes sociais. O Jesus, ele disse em Lucas capítulo 22, verso 14, ali, quando ele efetuou a Páscoa e ao mesmo tempo a ceia, ele diz que não beberei mais desse cálice até que ele se cumpra. Então existe uma outra oportunidade, até que ele se cumpra no futuro. Só para responder essa questão, eu também tenho uma colocação nesse sentido aí, é de que não é a reestruturação do templo, a reestruturação do templo que está sendo preparada, não é uma determinação de Deus, mas não sei se eu vou conseguir te explicar. Porque o anticristo, quando ele vir, ele vai se fazer o próprio Cristo. Né? Então Israel vai estar nesse momento com um templo construído. Não é como assim, um cumprimento no sentido, como é que eu vou te explicar? Porque vai ter que haver esse momento aí para que o anticristo ele seja recebido no templo, que eles vão receber ele como Messias. Eles vão receber ele como Messias. Então essa estrutura, Israel vai criar essa estrutura não como assim, como fosse uma determinação de Deus para a sua santificação, mas vai ser uma construção humana, que não vai ter nada a ver com simplesmente para recepcionar o anticristo. Para o anticristo se assentar no trono, né? Então, eu entendo assim, sabe? Eu entendo que essa reestruturação não vai ser uma determinação de Deus no sentido de cumprimento daquilo que Deus quer, mas vai ser um ato de Israel para cumprir aquilo, para que o Messias, quando vir, o falso Cristo, quando vir, ele receber essa adoração, toda essa polpa que esse tempo vai oferecer para ele. Um reconhecimento dele como Cristo, né? Porque o anticristo ele vai vir e Israel vai reconhecer. 14 até o 18, ele diz o seguinte: e chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: vamos ver o verso 18. Porque vos digo que não beberei
dos frutos da vide até que se cumpra no reino de Deus. Então, existe uma oportunidade, alguma coisa para o futuro. Com certeza. Agora, porque o Senhor Jesus, quando ele vier, ele não vai usar essa estrutura que vai ser construída para recepcionar o anticristo, né? Então, é uma pergunta que a gente tem que aprofundar nessa questão, porque realmente é uma questão assim. Eu também tenho essa mesma dúvida sua sobre essa questão dessa criação. Eu vejo isso não como um ato de Deus, no processo de Deus, mas um ato humano para que as pessoas possam recepcionar o anticristo. Pode falar, Júlio. Vemos que Israel ainda não recebeu Jesus. Eles não creram que aquele Jesus que esteve lá era o Filho de Deus para salvar o cidade. Então, aquela coisa, promete uma coisa. Então, Deus vai mandar para eles a operação do erro, para eles que possam acreditar na mentira, para que depois Jesus vem conosco e irá no milênio de Jerusalém. Isso é a estima. E o anticristo virá, com certeza. E ele não recebeu. Não recebeu. Então essa escritura ela faz parte para recepcionar esse espírito. Não, filho. Pode falar, Naquil. Não, ela está falando só alguma coisa comigo lá. Eu fui Israel, estou olhando ali um lugar que eu passei. Então, sim. desculpe. Tranquilo. Então, o altar do sacrifício era primeiro, tinha que passar por ali. Nada acontecia se não passasse por ali. É a salvação do ser humano. O homem, por causa que já Isaías vai dizer assim, as nossas melhores obras, né? Para a salvação é como trapo de imundície, né? As nossas melhores obras para a salvação, irmãos. As obras elas são muito importantes, necessárias, né? Mas para a salvação é como trapo de imundície, né? Agora, interessante que quando ele diz aqui em Romanos capítulo 10, olha o que ele diz em Romanos capítulo 10. Irmãos, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Essa é a oração que Paulo faz para Israel. É pela sua salvação, porque eles dão testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Tem zelo de Deus. Então, zelo de Deus, sem a crer em Jesus, é o altar do sacrifício. Não tem jeito. Não tem salvação sem Cristo. Não adianta você na bacia se lavar. Eu não quero. Sacrifício eu quero passar. Eu quero direto na bacia e me lavar. Tem que passar. É a primeira. Quando você entrava no tabernáculo, volta para aquela figura lá. Quando você entra no tabernáculo, é a primeira figura a primeira coisa que se vê. Tem um vídeo na internet, depois eu queria que você pudesse olhar. Tem uma menina que ela faz uns vídeos, é a Aline que ela chama, né? Tem um nome no canal, não sei o que, Aline. Israel com Aline. Ela é judia, né? Ela tem descendência judaica e ela é brasileira. A mãe dela é judia, né? E pai brasileiro. Então, ela até falando que a linhagem da mãe dela é a levítica, né? Que Israel tem eles rastreiam essa linhagem, né? E ela falando que a linhagem da mãe dela é levítica. Aí ela até tem um vídeo dela mostrando, lá em Israel tem um tabernáculo no seu tamanho original, nas suas medidas, né? Aí ela fala que ela poderia, a família dela poderia estar servindo ali em volta, porque é da descendente levítica, né? Então, aí ela mostra, né? Lá quando entra assim, tem a cortina, né? Que entra, né? A entrada ali é um pano. E a primeira coisa que se vê é esse altar, o altar do sacrifício. Aí depois vem a pia, né? Então não há possibilidade de se lavar sem antes passar pela cruz de Cristo.
né? Não há possibilidade. Não há meio, não há outro meio pelo qual devamos ser salvos. Pedro vai falar essa palavra lá, né? Vai falar no seu discurso, ele vai dizer, não há outro. Então, Paulo, com essa colocação, ele fala, minha oração é para a salvação de Israel. E porque eles dão testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas a gente conhece que tem zelo de Deus? Muito mais zelo de Deus do que a gente. Muito mais zelo. Né? Pessoas zelosas de Deus. Né? Mas não com entendimento. Pessoas que se sacrificam, se mutilam, né? Faz cada coisa extraordinária, porque tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Né? Agora, o interessante, irmãos, quando nós falamos das boas obras, Naí sempre me lembrou a gente aqui, às vezes a gente acha que, eu sou crente, já tá bom. O Senhor espera de nós coisas melhores, irmãos. Não é mesmo? Deus espera de nós coisas melhores. Né? Hebreus capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer isso, né? De vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Né? Às vezes a gente descansa, né? Que somos salvos, a gente descansa. Mas a gente tem que ser melhor vizinho, melhor amigo, nós temos que ser melhor para as pessoas, nós temos que envolver com as pessoas. Né? O Evangelho nos convida, nos induz a envolver com as pessoas. Mas envolver com as pessoas para que a gente possa transmitir a Cristo para as pessoas. Envolver com as pessoas. Ontem fizeram a minha sobrinha, na casa da minha sobrinha, fizeram um movimento lá, e eu estou lá em casa assim, gente, vou, não vou. A música lá meio ruim de ouvir, né? Eu falei, eu vou, não vou. Eu falei, eu vou lá, eu preciso estar lá. Aí eu saí de casa e fui para lá. Não é mesmo? Às vezes a gente se acha tão santo que não quer ir, não me convidaram, eu não vou. Não. Gente, nós temos que... Nas três, isso aí, né? Nada. Então é isso aí. A gente tem que envolver. Sim, às vezes discrimina, né? Oi, não? Não. E a gente, talvez até por um medo, porque não dizia que não estava lá, né? Mas Jesus não tinha esse medo, ele não se contaminava, mas ele estava no meio. É muito importante. Às vezes a gente pensa que está se Jesus, mas a gente está distante da irmão. E às vezes o farisaísmo é muito grande. A gente, por medo das pessoas, a gente vai falar de pessoa lá, e vai falar de povo lá. Jesus estava no meio, ele não ficou dentro do saleiro. É isso aí, nós somos luz do mundo, irmão. Nós somos luz do mundo. Eu fiz uma expressão uma vez para um certo irmão que estava meio desanimado, eu falei com ele, rapaz, quando a gente fica em casa recluso, a gente está botando a nossa luz debaixo do caixote. Ela não apaga. A luz não apaga. Aquele que criou em Jesus, irmão, a luz não apaga mais, não. Não parece para os outros. Não é mesmo? A luz sempre vai clarear o meu caminho. Oi? Diante dos homens. Que palavra, irmãos. Resplandecer. Então, quando a gente se reclusa, quando a gente evita, o que acontece? A luz não apaga. Ela continua clareando a nossa volta. Mas ela só clareia a nossa volta. Agora, quando eu me envolvo, essa luz pode clarear outras pessoas. Pode clarear outras pessoas. Né? Então, eu dizendo para esse irmão uma certa vez, falando sobre essa questão, quando a gente se afasta dos trabalhos da igreja, quando a gente distancia das coisas da igreja, quando a gente distancia do propósito a qual nós somos salvos, a gente não apaga a nossa luz. A luz não apaga, mas nós colocamos um caixote em cima. Ela continua clareando o nosso caminho.
mas só vai clarear o nosso caminho. Não vai ser luz para as pessoas. A luz não vai se resplandecer. Acha esse versículo que a Lenita leu. Ela vai achar aqui. Olha só. Glorifique o vosso Pai que está no céu. O tabernáculo, irmãos, aquela construção assim, diferenciada. Diferenciada. No meio, ele era colocado no meio. Olha lá. Assim resplandeçam as vossas luzes diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Porque a luz, ela clareia, e ela consegue... quando nós tiramos o caixote, irmãos, quando a gente tira o caixote, o que acontece? As pessoas veem a nossa luz. Quando está debaixo do caixote, as pessoas não veem a nossa luz. Né? Então, quando a gente tira o caixote, as pessoas conseguem a visibilidade, as pessoas conseguem nos ver. E pode, e veja vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Rapidinho. A gente tem que entender que o Senhor Jesus, quando ele andava no meio desse povo aí, ele não ficava com eles. Ele passava, pregava a sua palavra, muitas das vezes curava, operava milagres e dava continuidade. A gente também pode usar assim, para a gente estar no meio desse meio também, e acabar... Isso é verdade. É isso aí. Essa é o central. Sabedoria, essa questão aí, não mudando, né? Mas a gente também tem que entender que a gente não deve estar introduzindo nas coisas mundanas, entendeu? Com certeza. É isso aí. Não é porque o Paulo, interessante que Paulo, ele vai falar uma palavra mais ou menos nesse sentido aí, que traz pra gente uma... Olha só o que Paulo vai falar sobre isso aqui, ó. Eu vou encerrar já, tá, irmãos? Não deu pra gente abordar o que a gente queria tudo, mas foi aquilo que foi necessário. Olha o que Paulo fala aqui sobre essa questão, quer ver, ó? Vamos ver se eu acho aqui. 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Não vos associeis. Olha só, acompanha o raciocínio. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Não tem como a gente deixar de envolver com pessoas dessa. Olha só, acompanha o raciocínio. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevis que não vos associeis com aqueles que dizendo irmãos, né? Poxa, crente em Jesus e irmãos. Agora, as pessoas desse mundo não tem como fugir. Nós temos que envolver, porque o evangelho só vai atingir um devasso se a gente levar. E a gente só vai levar o evangelho a um devasso se você tiver um mínimo de contato com ele. Você está entendendo a lógica, Anderson? Então, essa é a nossa... Nós não podemos discriminar as pessoas no sentido de querer nem ver. Tem que aproximar. Luz, né? Aquele texto de Mateus, ali quando o Senhor Jesus fala após a bem-aventurança, ele fala: vós sois a luz do mundo, né? Não pode ser assim, ninguém se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então eu queria dizer aqui que meu pai foi o primeiro a se converter na família, depois toda a família, os cunhados, os parentes, todos eles, e nós continuamos, graças a Deus. Amém. É isso aí. Então, irmãos, essa é a gente queria passar, Deus nos abençoe, e a gente passar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém.